Graça e paz, igreja, sejam muito bem-vindos a mais uma aula do nosso estudo do Evangelho de João e hoje nós vamos concluir o capítulo 11 que fala sobre a ressurreição de Lázaro e eu quero ler contigo a partir do versículo 38 que diz assim: Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era este uma gruta a cuja entrada tinha posto uma pedra. Então ordenou Jesus: tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Respondeu-lhe Jesus: não te disse eu que, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou, porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolto num lenço. Então lhes ordenou Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, creram nele. Outros, porém, foram ter com os fariseus e lhes contaram os feitos que Jesus realizara. Então, os principais sacerdotes e os fariseus convocaram o sinédrio e disseram: que estamos fazendo, uma vez que este homem opera muitos sinais? Se o deixarmos assim, todos crerão nele, depois virão os romanos e tomarão não só o nosso lugar, mas a própria nação. Caifás, porém, um dentre eles, sumo sacerdote naquele ano, advertiu-os, dizendo: vós nada sabeis, nem considerai que vos convém que morra um só homem pelo povo e que não venha a perecer toda a nação? Ora, ele não disse isto de si mesmo, mas sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus estava para morrer pela nação. E não somente pela nação, mas também para reunir em um só corpo os filhos de Deus que andam dispersos. Desde aquele dia resolveram matá-lo, de sorte que Jesus já não andava publicamente entre os judeus, mas retirou-se para uma região vizinha ao deserto, para uma cidade chamada Efraim, e ali permaneceu com os discípulos. Estava próxima a Páscoa dos judeus e muitos daquela região subiram para Jerusalém antes da Páscoa para se purificarem. Lá procuravam Jesus e, estando eles no templo, diziam uns aos outros: que vos parece? Não virá ele à festa? Ora, os principais sacerdotes e os fariseus tinham dado ordem para, se alguém soubesse onde ele estava, denunciá-lo a fim de o prenderem. Até aqui eu quero orar contigo. Senhor Deus e Pai, muito obrigado por essa palavra que é inerrante, infalível, inspirada, Deus. Muito obrigado por termos acesso a esse conteúdo e eu oro pedindo que os nossos corações sejam transformados, que o Senhor fale, meu Deus, com cada vida que tiver, meu Deus, ouvindo essa mensagem, porque essa mensagem ela não volta vazia, ela nos transforma, é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes e que nesse dia, Pai, nós possamos aprender mais do Senhor, conhecer e sermos transformados pelo Teu amor, pela Tua vida, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, hoje nós vamos dar sequência e concluir o relato da ressurreição de Lázaro. E eu gostaria de te fazer uma pergunta hoje. Eu queria que você questionasse a razão pela qual Lázaro foi ressuscitado. Você já parou para pensar que depois que Jesus ressuscitou Lázaro, a gente não sabe quantos anos de idade Lázaro tinha, a gente não sabe quantos anos de vida Lázaro viveu depois que ele foi ressuscitado por Cristo, mas a gente sabe de uma coisa: Lázaro voltou à morte, ele morreu novamente, ele passou pela morte novamente. E qual o motivo de uma ressurreição, sendo que ele voltaria a morrer um dia? Qual é o motivo, pensando agora nas nossas vidas e na sua vida, qual é o motivo de você sonhar com um objeto, sonhar com um carro, sonhar com uma propriedade, se tudo isso passará, se todas essas coisas passarão? Eu quero te dizer que tudo que nós fazemos tem um propósito que tem que ir para além das coisas, para além de nós, e o propósito é Cristo. Então, quando Jesus ressuscita, Ele está apontando para a sua glória, Ele está apontando para a revelação do reino, e eu quero que você passe a viver essa lição, passe a olhar a vida para além daquilo que é natural, porque nós estamos
sujeitos ao pecado nesse mundo, e o pecado ele corrompe todas as coisas, mas nós temos uma certeza, que se tudo passar, as palavras do nosso Senhor não passarão, porque a erva seca e cai a sua flor, mas a palavra do nosso Deus permanece eternamente. E eu quero te dizer que o grande propósito que nós encontramos em Cristo é a esperança da vida eterna. É a esperança de que aquilo que é passageiro, aquilo que é sujeito à corrupção, vai passar para uma outra realidade, onde há eternidade, onde nós temos uma vida em abundância. E o propósito do livro de João, eu sempre gosto de relembrar o que está escrito no capítulo 20, versículos 30 e 31, que diz: na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos nesse livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. E eu quero te dizer, o motivo de Jesus fazer todas essas coisas, todos esses sinais, e inclusive a ressurreição de Lázaro, é para que a gente tenha vida em Cristo. É para que a gente possa sair da morte para a vida, é para que a gente possa crer no único caminho que nos conduz à vida eterna, Jesus Cristo. E pensando no contexto do que nós estamos acompanhando, estudando, nós precisamos lembrar que no capítulo 11, Jesus recebe a informação das irmãs de Lázaro de que ele estava enfermo. E Jesus está distante de Betânia, o local onde Lázaro vivia. E Jesus permanece ali mais 2 dias, Jesus não vai de imediato ao encontro de Lázaro. Jesus afirma que aquela morte não seria para condenação, mas seria uma morte, seria um objeto para a glória de Deus, não seria uma morte final para Lázaro, mas haveria ali um agir de Deus. E Jesus, depois desses 2 dias, vai ao encontro de Lázaro. Quando ele chega em Betânia, Lázaro já está morto há 4 dias e Jesus tem alguns diálogos com as irmãs Marta e Maria, onde elas lamentam, onde elas expõem a dor delas da ausência de Cristo, e Cristo fala uma frase que é maravilhosa. Jesus diz: eu sou a ressurreição e a vida. Então Jesus Cristo ali já está apontando para aquilo que ele iria fazer na vida de Lázaro, e a gente encerrou a última mensagem com Jesus Cristo caminhando em direção ao túmulo onde Lázaro estava sepultado. E aqui no versículo 38 a gente vê Jesus agitando-se novamente em si mesmo, Jesus, a caminho do túmulo, e ele agitado novamente. A gente precisa lembrar o que já foi dito anteriormente, que Jesus, essa expressão de estar agitado, a gente pode entender como uma revolta pelo pecado, uma tristeza pelo pecado, pela morte, por aquilo que o pecado causa, a morte. Então Jesus, com esse sentimento no seu interior, no seu íntimo, ele vai até o túmulo. O túmulo, naquele tempo, era uma caverna dentro da rocha, algumas naturais, outras que eram cavadas na rocha, e elas eram fechadas por pedras, como uma rolha fecha o buraco de uma garrafa. Então, era mais ou menos isso que se via num túmulo. E quando Jesus chega lá, ele dá uma ordem dizendo: tirem a pedra daí. E Marta diz assim: Senhor, meu irmão já está morto há 4 dias, vai cheirar mal. E aqui a gente pode entender que a objeção de Marta é porque o corpo já estava em fase de decomposição e começa a subir um odor desagradável, mas Jesus não se importa com isso. Esse odor desagradável também revela que muito provavelmente Lázaro não foi embalsamado, que era uma prática judaica comum de passar especiarias aromáticas no corpo de um defunto para que o odor da decomposição, aquele cheiro desagradável, ele fosse contido. Então, isso indica que não houve esse trabalho no corpo de Lázaro, mas Jesus, ele não está interessado
na dificuldade, ou no mau cheiro, ou nos problemas. Jesus ele vem para trazer a solução, ele vem para trazer a vida, por isso que ele reafirma, questionando: não te disse eu que se creres, verá a glória de Deus? E o que Jesus está dizendo é que se houver fé, ali haverá uma revelação de Deus Pai, ali haverá uma revelação daquele que é a ressurreição e a vida, Jesus Cristo. E nos versículos 41 a 43 nós vemos que depois da ordem de Cristo, tiram a pedra do túmulo onde Lázaro estava e Jesus começa a orar. Ele ergue os seus olhos aos céus, ele levanta os olhos para os céus e começa a dar graças. E ele diz: Pai, graças te dou porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. Sabe o que é interessante aqui, queridos? Que Jesus está publicizando o seu relacionamento com Deus. Ele está fazendo uma oração para demonstrar o seu relacionamento íntimo com Deus Pai. E o que Jesus está apontando para nós é que ele não está fazendo um pedido ao Pai. Ele já tinha a certeza que a vontade de Deus Pai é que Lázaro fosse ressuscitado. Então ele chega já agradecendo a Deus por aquilo que irá acontecer em breve. E ele expõe na sua oração esse relacionamento com o Pai, porque essa é uma temática constante no Evangelho de João, onde Jesus ele afirma e usa como um argumento para validar a sua messianidade, de que ele não está fazendo nada por si próprio, mas que ele está revelando e executando a vontade de Deus Pai. Então Jesus diz seguidamente que ele não faz nada por si mesmo, mas que ele faz aquilo que é a vontade daquele que o enviou, Deus Pai. Então Jesus faz essa oração para expressar à multidão esse relacionamento com Deus. E quando ele faz essa oração, agora ele clama em voz alta, ele dá um grito: Lázaro, vem para fora! E sabe o que é maravilhoso aqui, meus queridos? É que alguns teólogos dizem que Jesus teve que especificar o defunto, teve que dizer que foi Lázaro que estava morto. Ou melhor, que teve que dizer para Lázaro vir para fora, porque se Jesus Cristo tivesse gritado só, vem para fora, todos os túmulos, todos os mortos teriam que ressuscitar, porque não haveria possibilidade da morte vencer o grito de Jesus Cristo. Então, quando Jesus dá esse grito, quando ele clama em alta voz, ele está prenunciando aquilo que acontecerá no último dia, quando todos os que crerem em Jesus Cristo receberão a vida da ressurreição. E logo depois que Jesus dá esse grito, no versículo 44 diz que saiu Lázaro, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolto num lenço. Então Jesus ordenou que ele fosse desatado e que ele fosse deixado para que pudesse seguir. O que acontece quando Jesus dá esse grito? Lázaro provavelmente pula para a vida, ele dá um salto para a vida. Mas como que era o processo de guardar alguém que estava morto? O corpo do morto era colocado em cima de um lençol de linho, e esse lençol de linho cobria o morto. Mas além de cobrir o morto dos pés à cabeça, eles colocavam faixas de linho para prender os pés do morto nos seus tornozelos, e também colocavam faixas de linho para prender os braços no corpo do morto. Mas além disso, ainda colocavam um lenço que cobria o rosto, que em latim nós conhecemos como o sudário, que em português a gente pode traduzir como o suadouro, ou seja, o local para conter o suor. E essa era a forma como Lázaro provavelmente estava. E como é relatado aqui, ele estava completamente enfaixado, então ele pula para a vida, provavelmente tateando, porque ele estava com um lenço no rosto, não conseguia enxergar nada, os braços presos, os pés presos, talvez ele deu uns pulinhos assim, né, com os seus pés presos. Mas Jesus Cristo logo em seguida manda que as pessoas fossem até ele para
tirar as faixas, tirar tudo aquilo que prendia Lázaro para que ele pudesse seguir agora com a sua ressurreição. E nos versículos 45 a 46, nós vemos que quando esse milagre acontece, quando a ressurreição acontece, os judeus eles têm duas posições. Nós temos a informação de que Maria, muito provavelmente, era uma pessoa conhecida e muito amada, porque judeus, ou seja, pessoas que vieram de Jerusalém para consolá-la, elas creram em Jesus. Então, um grupo daquela multidão que estava acompanhando ali o luto de Maria creu em Jesus Cristo ao ver essa cena, mas uma outra parte dessa multidão não creu. Como que a gente sabe isso? Porque eles foram até os fariseus contar o que Jesus Cristo havia feito. Então, é bem provável que eles foram relatar para que os fariseus analisassem Jesus como uma ameaça. E esse é o cenário aqui da ressurreição. E quando essa ressurreição acontece, agora a gente tem as repercussões dessa ressurreição. E a repercussão é que, avisados por esse grupo que presenciou o milagre de que Jesus Cristo havia ressuscitado Lázaro, então eles convocam o Sinédrio. E no versículo 48 diz que houve uma indignação dizendo assim: se a gente deixar desse jeito, todos vão crer em Jesus e virão os romanos e tomarão o nosso lugar e a própria nação. Então a gente precisa entender primeiro o que é o Sinédrio. O Sinédrio era um organismo, um órgão judicial supremo dos judeus. A semelhança de um STF, por exemplo, aqui no Brasil. Mas havia muito mais poder do que isso, porque o Sinédrio ele tinha o poder de julgamento, mas ele também tinha algumas características de execução e até legislativas. E, muito provavelmente, o Sinédrio era composto por 70 ou 75 homens, dentre sacerdotes, dentre anciãos. Havia ali o grupo dos fariseus, que era um grupo mais minoritário, mas que também tinha sua influência dentro do Sinédrio. E também a gente tinha pessoas que, muito provavelmente, não tinham tanta influência religiosa, mas que estavam ali porque eram aristocratas, proprietários de terra. Então, esse grupo de judeus, ele se reunia para decidir, para julgar, para tratar de causas, que diziam respeito ao povo judeu e à sua cultura. E quem presidia esse Sinédrio era o sumo sacerdote. Aqui na época de Jesus a gente vai ver que era Caifás. Caifás presidia o Sinédrio. Então esse grupo, ele era responsável por julgar aquilo que dizia respeito ao povo judeu naquela época. E nós temos que nos lembrar que Israel era um território que estava dominado ainda pelos romanos. Mas a forma de governo romana era uma forma que permitia que os judeus seguissem a sua vida livremente. Então, a gente vê que as atividades do templo aconteciam normalmente, a gente vê que eles se organizavam juridicamente, então a gente tem um sinédrio. A vida em Israel acontecia e era respeitada, em certa parte, a vida religiosa judaica. E o que acontece? Aquelas autoridades ali estavam com medo. Por quê? Porque Jesus Cristo estava realizando milagres, ele estava produzindo um sentimento no povo judeu, ele estava libertando aquele povo e muito provavelmente na cabeça deles, hora ou outra, aquele povo ia se revoltar, ia se rebelar contra os romanos. E isso significa que aquela ordem, aquele status quo, ele ia ser abalado. Então aqueles homens não queriam perder aqueles privilégios, eles não queriam perder aquela ordem. E é por isso que eles estão questionando assim, se crerem em Jesus, se eles continuarem assim, eles vão se revoltar e a gente vai ver os romanos vindo e tomando o nosso lugar aqui, provavelmente uma menção ao templo e também a própria nação, ou seja, eles vão dominar e eles vão subjugar Israel e essa liberdade que nós temos hoje de alguma maneira vai ser afetada. Então, meus queridos, esse era o medo deles. Perder os seus privilégios, perder a ordem que eles tinham. E aí Caifás, que é o sumo sacerdote, ele se levanta e ele diz o seguinte: vocês não sabem,
nem consideram que convém que morra um só homem pelo povo e que não venha a perecer toda a nação. Caifás fala uma palavra que tem contornos muito proféticos. E João vai afirmar isso em seguida. O que ele está dizendo aqui é basicamente o seguinte: ele está dizendo que Jesus precisava morrer. Se morresse Jesus Cristo, a ordem da nação se manteria, então valeria a pena matar Jesus para que fosse conservada a nação. Mas a palavra de Caifás não foi só uma palavra comum nesse pensamento humano. Foi uma palavra profética, porque João em seguida diz assim: ora, ele não disse isso de si mesmo, mas sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus estava para morrer pela nação, e não somente pela nação, mas também para reunir em um só corpo os filhos de Deus que andam dispersos. João está afirmando aqui para nós o aspecto profético daquilo que Caifás disse. E o que Caifás disse é sobre o cordeiro que seria sacrificado para dar vida como pastor que reúne as ovelhas em um único rebanho, que é a igreja de Jesus Cristo. Então, se Caifás falou aquilo achando somente que estava falando de um homem comum, numa situação comum, ele estava falando de algo profético que se cumpriu. O cordeiro que tira o pecado do mundo morreu na cruz do Calvário para salvar não só a nação de Israel, mas todo aquele que crê e que tenha a vida eterna em Jesus Cristo. E nos versículos 53 a 54, a gente vê que depois que o Sinédrio combina e consente em decidir matar Jesus, nós vemos que Jesus agora, sabendo disso e imaginando que o Sinédrio e aquilo que foi decidido não ficou somente ali entre aqueles homens, essa informação se espalhou. Então Jesus, ele já não andava publicamente entre os judeus, ou seja, ele se retira dessa região ali da Judéia, onde havia a maior influência religiosa, onde se aproximava de Jerusalém, e ele vai agora para uma região vizinha chamada Efraim, e ele permanece ali com os discípulos. E essa região é uma região estratégica, porque é uma região que ficava a 19 quilômetros de Jerusalém. Ou seja, não tão perto a fim de representar algum risco para Jesus e seus discípulos, mas nem tão longe a ponto deles não conseguirem chegar com certa antecedência para a festa da Páscoa, que é agora onde nós passamos a entrar no estudo aqui do Evangelho de João. Então, quando os versículos 55 e 57, eles apresentam a narrativa, eles já estão nos colocando na festa da Páscoa. Era um período próximo à festa da Páscoa, então as pessoas já iam para Jerusalém para se prepararem, para se purificarem, e lá não tinham outro assunto senão o assunto de Jesus Cristo. As pessoas que estavam no templo, elas falavam umas para as outras assim: o que você acha? Você acha que Jesus vem para essa festa? Você acha que Jesus vai chegar aqui? E aí nós sabemos que havia uma ordem dos fariseus e dos sacerdotes para que, se alguém soubesse de Jesus, que contasse a eles, que avisassem as autoridades para que Jesus Cristo fosse preso. Então, meus queridos, hoje eu concluo essa mensagem dizendo: olha tantas coisas que a gente vê na palavra de Deus. Olha tantas situações que nós vemos. Eu quero dizer, Jesus Cristo, Ele é o próprio Deus, o único Deus vivo e verdadeiro. Deus é amor. Deus realiza os seus atos em amor. E tudo aquilo que Ele realiza é para revelar o seu poder, a sua glória. E eu quero te dizer hoje, a sua esperança precisa estar naquele que é a ressurreição e a vida. Muitas coisas passarão, céus e terra passarão, mas as palavras do nosso Senhor permanecerão para sempre. Ele é a ressurreição e a vida, Ele é a nossa esperança, Ele é a esperança de que, ainda que a gente veja o nosso homem exterior se corrompendo, nele o nosso interior se renova, nele nós temos novidade de vida, nele nós teremos um corpo glorificado, nele nós veremos todas as coisas novas, restauradas, e essa é a esperança que Ele prenunciou a partir ali da ressurreição de Lázaro. Mas aquele homem um dia viu
viu a morte. E eu quero te dizer que a nossa esperança é que um dia nós seremos reunidos ao nosso Deus, ao nosso Pai, e não haverá morte, não haverá choro, não haverá pranto, porque as coisas se passaram e tudo se fará novo em nós. Amém? Eu queria orar contigo. Senhor Deus, obrigado, Pai, por essas vidas que têm acesso a essa mensagem, a esse conteúdo. Eu oro pedindo, meu Deus, que essa ressurreição, que essa esperança da glória, Pai, ela possa vibrar nos nossos corações para que nós possamos, meu Deus, crer em Ti, para que nós possamos, meu Deus, crer que o Senhor é Deus e para que crendo em Ti, meu Deus, nós tenhamos vida em Ti, porque o Senhor nos dá vida e vida em abundância e que a nossa esperança, que toda a nossa expectativa, o nosso ser, repouse somente em Ti, Pai, porque sem Ti nada podemos fazer. É o que eu te peço em nome de Jesus Cristo. Amém. Que Deus abençoe a sua vida.